nós nascemos com o dom de nos comunicar, seja através da fala, dos gestos e até mesmo do olhar. A comunicação é uma necessidade e faz parte da evolução do conhecimento. O conceito de comunicação da igreja não é muito diferente do conceito de comunicação da ciência, né? É uma atividade humana, né? O ser humano comunica desde sempre. Onde a presença humana, há comunicação, né? É algo próprio da nossa vivência humana, da nossa interação com o outro, a prática da comunicação. Comunicamos de todas as formas, né? Comunicamos do jeito que nos vestimos, com as nossas expressões faciais e comunicamos daquela forma, digamos, mais clássica, que é o que eu expresso no meu discurso, no meu texto, enfim, naquilo que eu produzo. Quando falamos da comunicação da igreja, Jesus é nossa referência de comunicador. Jesus nos disse: ide pelo mundo e anunciar o evangelho, né? Na outra parte da palavra até diz comunicar sobre os telhados, ou seja, com criatividade, com ousadia. Exatamente por isso, tudo na igreja sempre dependeu, o anúncio do evangelho da Boa Nova, da prática de comunicação. E se eu olhar lá no início do cristianismo, isso vinha do boca a boca, né? Daquilo que um testemunho que um devoto, que um fiel dava para outro, um seguidor de Jesus dava para outro. Ao longo da história, isso veio para a arquitetura dos templos cristãos, da própria música usada no culto dos cristãos como forma de transmitir e perpetuar a mensagem do Evangelho, e chega até aquilo que nós temos no mundo de hoje, em que as ferramentas da comunicação são utilizadas para amplificar ou difundir a mensagem de Jesus Cristo. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós temos a comunicação de Deus para com seus filhos e filhas. E é claro que essa comunicação de Deus ela foi se estendendo. Veio os patriarcas, depois vieram os profetas e depois, finalmente, veio a pessoa de Jesus e que, seguindo a mesma mentalidade do Pai, enquanto esteve neste mundo, comunicou sobre a verdade, comunicou sobre a vida, comunicou sobre o amor, comunicou sobre a misericórdia, comunicou sobre a justiça. O Evangelho é comunicação, a comunicação da boa notícia de Cristo. Então a igreja, ela sempre foi uma grande aliada da comunicação. No início da igreja e ao longo dos séculos, a igreja, ela sempre, mesmo que em latim, ela sempre foi a grande propagadora de livros, de textos, para a difusão da palavra de Deus. Antes mesmo da Igreja Católica estar presente nos meios de comunicação, ela já era feita pelos próprios religiosos. A igreja sempre esteve voltada para a comunicação, embora algumas resistências. Nos inícios do cristianismo, a igreja trabalhava a comunicação nas comunidades, nos grupos, com os primeiros cristãos, de forma dialógica e também de forma simbólica. E eles trabalhavam tão bem a comunicação, eles se voltavam tão bem para a comunicação, que aqueles que ainda não eram cristãos diziam assim: vede como que eles se amam. Porque comunicação é isso mesmo. Comunicação é principalmente criar comunhão, estabelecer vínculos de relações, promover o bem comum, o serviço, o diálogo na comunidade. O conhecimento cognitivo realmente é um tipo de poder. Quem tem o conhecimento, quem tem o poder de comunicar, quem tem na mão um microfone, tem poder. Então, quando eu particularmente vou fazer isso, eu sempre peço a luz do Espírito Santo, porque é muita responsabilidade. Eu preciso falar a palavra certa,
para ajudar as pessoas a mudarem suas vidas, a ter uma perspectiva diferente de mundo. E nem sempre eu tenho o retorno dessa pessoa. A palavra que é dita na missa, na pregação, no sermão, na homilia, é um momento único, porque eu não tenho o retorno daquela pessoa, eu não sei o efeito colateral da minha palavra na vida dela. Por isso a gente tem que ter muita responsabilidade. Todos nós que temos esse poder do conhecimento, o poder para comunicar uma ideia, uma proposta de vida, nós temos que fazer sempre com muita prudência. Apesar de reconhecer a importância da comunicação ao longo da história, os meios de comunicação não eram bem vistos pela Igreja Católica. Mas em 1963, através do Concílio Vaticano II, isso mudou. E logo o início desse documento já dá esse olhar positivo que a Igreja tem para os meios de comunicação. Ela diz intermirifica, na tradução do latim, entre as maravilhas do mundo moderno. Então, quando a Igreja olha para os meios de comunicação e os classifica como uma maravilha, ela aponta que eles são coisa boa e que devem ser usados para o bem. Então, é esse o chamado da Igreja, inclusive está muito claro no Intermirífica, para nós cristãos. Usarmos as ferramentas de comunicação para o bem e consumir, acompanhar o que de bom é produzido e reproduzido pelos meios de comunicação social. E após o Concílio Vaticano II, foram publicados documentos relativos à comunicação, indicando pistas, orientando a Igreja a utilizar os meios e processos de comunicação para a evangelização. E o Papa João Paulo II, no documento Redemptoris Missio, ele vai dizer que o primeiro areópago dos tempos modernos é o mundo das comunicações, que está unificando a humanidade, transformando-a, como se costuma dizer, na aldeia global. E se essa reestruturação mudou o jeito de nos comunicar, o simples ato de falar no púlpito do altar ganhou alcance ilimitado. Assim, rádios e TVs religiosas começaram o trabalho de evangelização. Se você pegar aqui o púlpito e o púlpito da missa, é o maior meio de comunicação que a igreja tem para falar com seus fiéis, continua sendo isso há séculos e séculos, né? O famoso recado paroquial, recado aos paroquianos no final das missas, ainda é, por incrível que pareça, o principal canal de comunicação da igreja com a sociedade local. Vamos pegar o exemplo do rádio. Lá, quando surgiu em 1922, o rádio era o centro da sala. Ele cedeu espaço para a televisão na década de 50, mas ele não acabou, ele simplesmente se moldou. Os veículos impressos estão passando por essa transformação agora, eles não estão acabando. O impresso, o papel está acabando, mas os veículos estão passando para a internet. Então ele não acaba, ele se molda. O rádio se moldou ainda mais com a chegada da internet, então ele passa também a ocupar esse espaço, que não é um veículo, a internet, mas é um espaço para abrigar os veículos de comunicação também, além de abrigar tantas outras coisas que já abriga. E a transformação dos meios de comunicação também aconteceu aqui na Rede Aparecida. A nossa emissora, a TV Aparecida, já na sua caracterização, vem esta definição do confessional, o canal de Nossa Senhora. Canal de Nossa Senhora que existiu por causa de uma necessidade de evangelização além dos muros da casa da mãe. Com a imagem, com a emoção, com a celebração diária da fé, o anúncio explícito da palavra de Deus e, claro, viver a alegria da devoção. Vamos voltar um pouco no tempo desta história e lembrar a nossa Rádio Aparecida. Imaginemos se o servo de Deus, o padre Vítor Coelho de Almeida, estivesse vivo hoje, claro, lá do céu está intercedendo por nós.
quando ele que começou a ser essa voz missionária, que catequese, que evangelização, que preocupação com a vida e cuidado em todos os seus sentidos. Não só no aspecto religioso, catequético, mas sanitarista. Preocupado com a saúde. Quando ele dizia, mãe, construa uma fossa para o seu filho aí na sua casa. Mãe, dê couve para o seu filho. Preocupado com a saúde. Então esses meios de comunicação vão se expandindo e a TV Aparecida vem somar-se com a força evangelizadora a partir da casa da mãe. E como esta emissora confessional, nós temos então uma missão, visão e valores muito próprios. Celebrar a fé, o gosto, a alegria de estar com o devoto de Nossa Senhora, fazer com que aquele que está em casa, através das imagens da TV Aparecida, possa sentir a bênção, o amor da Mãe Aparecida. Muito mais do que informar, a Igreja Católica utiliza os meios de comunicação como forma de reflexão, de ensinar valores, princípios. No jornalismo que nós apresentamos, seja aqui na Rede Aparecida ou em outros veículos de inspiração católica, sempre uma perspectiva de reflexão, diferente daquela, inclusive, que a grande mídia apresenta, para que as pessoas possam ter o olhar do fato a partir da perspectiva da igreja. Por que é diferente, então, a comunicação que nós oferecemos da que outros meios oferecem? Porque nós temos uma inspiração, a doutrina social da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse é o nosso diferencial. E tem um objetivo, promover justiça, promover cidadania, porque evangelização para nós é promoção da cidadania. E a comunicação como um todo, ela vem para que nós tenhamos uma atitude diferente quando se trata de igreja. A gente não pode fazer a mesma comunicação que os outros veículos por aí fazem. Nós temos que ser, no mínimo, diferentes. Quando eu digo diferentes, mais éticos, mais responsáveis, mais atuantes, mais comprometidos com a causa do bem e da justiça. Ao longo dos anos, algumas ferramentas e organizações católicas foram surgindo para facilitar a comunicação da Igreja. A Signis, a Associação Católica para a Comunicação, foi criada em 2001 e é reconhecida pelo Vaticano. A associação representa a mídia católica em várias organizações e instituições governamentais e não governamentais. A Signis, ela tem a missão de reunir os veículos e de construir por meio deles a propagação da paz. A construção da paz é o nosso principal objetivo. E a Signis hoje, ela tem alguns setores que é importante que a gente diga também. Ela tem o setor de televisão, a Signis TV, a Signis Rádio, que é a RCR, tem a Signis Jovem, que são jovens comunicadores, é um dos setores mais novos, tem 3 anos, vai para 4 anos agora esse setor, e é um setor de jovens comunicadores que a grande intenção é formar lideranças da área de comunicação. Temos também a Signis Impressos e a Signis Educomunicação e Pesquisa, que é a nossa caçulinha. Todos esses segmentos têm a missão de construção da paz por meio da Boa Nova de Jesus Cristo. Outros meios de referência são os eventos de especialização da comunicação religiosa, como, por exemplo, o Multicom, o Mutirão da Comunicação, que todos os anos é voltado a refletir sobre os caminhos e as perspectivas das relações entre a Igreja Católica, a sociedade brasileira e a cultura contemporânea no ramo da comunicação. Nosso objetivo não é ganhar dinheiro, nosso objetivo é difundir a mensagem do Evangelho de Jesus. E se eu observo a forma como a igreja especialmente no Brasil, desde a década de 50, 60, fez uso do rádio, da televisão e faz uso hoje também dos meios impressos, mas também faz hoje uso dos meios digitais, a gente percebe esse diferencial. É uma comunicação muito mais espalhada, ramificada nas dioceses, nas paróquias, nos movimentos,
exatamente para poder fazer chegar essa mensagem ali na base. Não é uma potência única, porque não é um conglomerado só, mas ela tem ramificações nas comunidades e na base mesmo da igreja para fazer essa mensagem chegar. A primeira responsabilidade da comunicação é com a lei fundamental da sinceridade, honestidade e verdade, tendo como base os princípios cristãos e o Evangelho do Senhor. Como TV católica, nós estamos também unidos todos a esta força evangelizadora que a Igreja tem. As TVs católicas são sim uma expressão na comunicação e procuram estabelecer uma sinergia eclesial. Vejamos nós a força da missão, a força que o outro tem. Quer ver um outro elemento significativo? Esse desejo de comunhão profunda. E o Papa Francisco, numa das últimas mensagens no Dia Mundial das Comunicações Sociais, disse exatamente isso. Vamos estabelecer pontes, e pontes que sejam efetivas. Vamos criar laços afetivos. Vamos unir as nossas forças. A comunicação da igreja é feita com religiosos, mas também com leigos, pessoas que se dedicam em comunicar o evangelho do Senhor através das mídias. Eu trabalho com comunicação na igreja antes mesmo de entrar na faculdade de comunicação. Então, eu sempre trabalhei com comunicação na igreja, mas a princípio de forma voluntária, né? Depois de alguns anos é que se tornou a minha profissão mesmo, meu ganha-pão, por dizer assim. E aí eu comecei a trabalhar mesmo quando eu fui morar na Itália, e aí eu fui trabalhar na Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa. E depois, saindo de lá, voltei para o Brasil e vim para a CNBB. Hoje, a Manuela ocupa 2 cargos importantes na comunicação da igreja. Ela é coordenadora de comunicação da CNBB e assessora da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB. É fascinante. É um grande desafio, sempre. E, ao mesmo tempo, é muito bom trabalhar com algo que você é apaixonada. Eu sou apaixonada pela minha igreja. Sou apaixonada pela Igreja Católica. Sou apaixonada pela minha experiência de fé. Então, é muito bom poder juntar as duas coisas. É isso que brilha os meus olhos. E o desafio, como eu falei, porque você trabalhar na comunicação de uma empresa normal, da organização civil, você tem um norte, né? A empresa ela tem uma visão, ela tem um objetivo, ela tem uma meta, e é muito claro assim, como a comunicação deve trabalhar. Na igreja, não. Na igreja é uma diversidade tão grande de opiniões, de ideias, são tantas discussões, a igreja ela é tão diversa, ela tem espaço para todo mundo, né? O Silvonei José é outro jornalista que se dedica à comunicação da igreja. A história dele com comunicação começou quando ele tinha 16 anos. Da rádio da Diocese de Guarapuava, no Paraná, a um estágio na Rede Aparecida de Comunicação, na Rádio Aparecida. Ele foi se aventurando até chegar em Roma, na Rádio Vaticano. Eu me sinto privilegiado em função de que cada vez que eu abro a boca, cada vez que eu escrevo um artigo, cada vez que eu faço uma transmissão, a minha responsabilidade cresce muito. E esse crescer na responsabilidade faz que eu me obriga a me aprimorar ainda mais. Portanto, eu nunca vou ser água parada, porque não tem como ficar como água parada. Né? Eu tenho que... o Papa me motiva todos os dias a fazer isso, porque ele faz tantas coisas. Eu recordo do último encontro que tivemos com ele, ele olhando nos olhos e disse assim, não, vocês não trabalham para o Papa, não. Vocês trabalham com o Papa. Para mim é uma grandíssima diferença isso. Então, eu não trabalho para o Papa, mas eu trabalho com ele. Então, tudo aquilo que a gente faz, procura fazer da melhor maneira, é ser uma ponte entre a capital da catolicidade, entre o nosso Santo Padre, né, e as nossas realidades locais. Se eu ajudo a ser essa ponte e levar aquilo que o nosso Santo Padre faz através do seu magistério petrino, para mim já é um grande privilégio. João Paulo II
era um homem que abriu, quer dizer, ele, com as suas viagens internacionais, ele abriu uma época, né, de levar a palavra, de confirmar na fé os irmãos do mundo inteiro, né? Então ali a gente trabalhou muito. Eu trabalhei quase 16 anos com João Paulo II. Então, levar e tentar traduzir da melhor maneira possível o que ele já fazia numa tradução muito simples, né, para conceitos difíceis e que as pessoas pudessem perceber e beber, né, dessa comunicação dele. E agora vem o nosso Papa Francisco, que cria uma espécie de evangelho dos gestos. Também em Roma está a jornalista Bianca. Assim como o Silvonei, ela está lá a serviço do Papa, através do Vatican News. Eu me formei em jornalismo na Universidade Estadual de Londrina, na UEL. E assim que eu me formei, eu colei grau, no dia seguinte eu já estava em Roma. Mas é porque eu tinha o desejo de morar em Roma, não de trabalhar com jornalismo religioso. Coincidiu que era o jubileu do ano 2000. Então, quando eu cheguei a Roma, tinham 1001 atividades e a rádio estava muito propensa para acolher as pessoas, né? Então, foi realmente providência nesse caso. Eu ingressei no ano 2000 fazendo um estágio e depois fiquei muitos anos como colaboradora até que eu fui contratada. E ela faz questão de ressaltar como se sente privilegiada em trabalhar tão perto do Santo Padre. Começando pelo escritório, né? Nosso escritório fica bem no início da Via da Conciliação, que é aquela rua principal que dá depois acesso à Praça São Pedro. E da minha janela, do meu escritório, eu vejo o Castel Sant'Angelo, que fica, né, na frente da praça, quer dizer, do outro ponto da praça. Então, isso já te dá um estímulo que, mesmo que aquele dia você esteja cabisbaixa, que você não tenha vontade, eu repito sempre, todos os dias, nossa, eu sou muito privilegiada. Agora, mais do que nunca, né, no momento de pandemia, de momento de desemprego, de incertezas, ter um trabalho fixo, trabalhar com aquilo que você gosta, meu Deus, é só motivos para agradecer diariamente. Para a Igreja Católica, fazer o uso das mídias como ferramentas no processo de evangelização requer profissionais qualificados e capacitados para estarem nos meios de comunicação. A Igreja precisa, e ela quer, e ela deseja, e ela faz com que os leigos sejam capacitados, sejam orientados, para que eles coloquem os seus dons, as suas capacidades, os seus talentos, para que a evangelização chegue a todos. E eles têm muito mais capacidade de se articular do que, às vezes, um sacerdote, um bispo ou uma religiosa. Cada pessoa já é comunicação, antes de mais nada. Pessoas que cultivam, que são encantadas por essa missão e pessoas que querem convencer outros tantos por estas verdades tão importantes que precisam ser ditas a todo momento. Está aí uma das grandes belezas que a TV Aparecida e que os meios de comunicação todos, confessionais e católicos, temos num mundo que carece de uma boa notícia, de uma informação de qualidade. Pensando em dar suporte à comunicação da Igreja, que temos a Pastoral da Comunicação, a PASCOM. A Pastoral da Comunicação é um serviço à Igreja que cuida da comunicação, então evangeliza através da comunicação, seja os meios de comunicação tradicionais, seja através da comunicação, da relação entre as pessoas. Então, também é o foco, né, do trabalho da Pastoral da Comunicação. Nós estamos onde tem comunicação, seja através dos meios que a gente conhece, né, ou da relação entre as pessoas, que é aquela comunicação primária, aquela que é a mais privilegiada de todas. A PASCOM trabalha também para que a comunicação ocupe na Igreja um papel de relevância. Eu gosto de dizer também que a comunicação não é propriedade da Pastoral da Comunicação. Nós somos cuidadores dessa comunicação, porque todos nós fazemos comunicação. Seja o catequista, seja quem está na Pastoral do Dízimo, nós estamos nos comunicando o tempo todo. A diferença é que
Quem está na PASCOM é aquele operário da primeira hora, né? Então, é aquele que chega antes, é aquele que planeja, é aquele que observa, que está atento à realidade, aos apelos, então que serve, que vai adiante e que coloca tudo que tem à disposição. O Ricardo faz parte da PASCOM na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Hoje ele coordena uma web TV na Catedral São Dimas. Era só uma rádio, né? Uma web rádio. Aí eu fui vendo que a rádio começou a ficar para trás, o pessoal começou mais querer assistir do que ouvir mesmo, né? Aí foi quando a gente conversou, foi quando comecei a fazer a transmissão da missa aqui por webcam também. As primeiras aqui eram bem de longe, Aí a gente foi aprimorando, começando a adquirir equipamentos e foi tudo assim, aprendendo no dia a dia mesmo. Há pouco tempo, o estúdio da Web TV da Catedral foi reformado. Hoje eles gravam programas com dicas de alimentação, de empreendedorismo e também entrevistas religiosas. A gente está com acho que quase 13 programas semanal. E todos voluntários? Todo mundo voluntário aqui, desde mim até o pessoal todos que apresentam, que são todos voluntários. E o que move todo o trabalho que o Ricardo faz é a oportunidade de poder levar Jesus até o máximo de pessoas. Eu acho que é um jeito de você poder levar Jesus para as pessoas que não podem, às vezes, principalmente no meio de pandemia, foi que mais ajudou. Mas o que me encanta é poder levar Jesus para as pessoas, de um jeito através da Web TV. Sejam grandes ou pequenos, os meios de comunicação religiosos caminham no mesmo sentido que é o Evangelho. No Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, a TV web deles surgiu de uma necessidade de ampliar o alcance aos devotos. A TV Web Frei Galvão, bem como a Rádio Web Frei Galvão, ela surgiu da necessidade nossa de ampliar o conhecimento e a devoção de Frei Galvão a todo o Brasil, a todo o território e fora também. Já como nós estamos falando de internet, é para todo o Brasil, né? E a gente começou a perceber esse filão da internet como sendo uma possibilidade de alcançar mais pessoas do que a própria TV aberta. A gente está começando a notar que a TV aberta está diminuindo e essas possibilidades de internet, de streaming, essas coisas, está começando a aumentar. Então já faz 2 anos e meio então, que nós iniciamos então, a nossa TV web, né? Geralmente começou só com a missa e agora então a gente está começando a fazer pequenos programas de evangelização. E para levar fé até os devotos de Frei Galvão, que o Padre Carlinhos tem muito certo sua maior referência. Jesus transmitia o evangelho através das parábolas, né? Quando ele estava dentro da realidade que ele vivia, se ele estava no meio de pessoal camponês, ele vai falar de semente, ele vai falar de terra, ele vai falar de chuva. Se ele estava no meio dos pescadores, rede, pesca, barco, né? Então eu penso que a gente deve mirar nessa forma aqui, para quem nós estamos falando dentro da realidade de quem a gente está falando. E a realidade nossa hoje é a internet, é a rede, né? Então a gente tem que se adequar à linguagem da rede sem perder a qualidade do conteúdo, né? Da mensagem transmitida. E outra coisa que eu gosto muito de Jesus, ele tinha uma preocupação também técnica. Mas como assim tinha uma preocupação técnica? Quando ele iria falar com o povo no mar, ele sempre sentava no barco virado de costas para o mar, mas de frente com a praia, para aproveitar as ondas e aproveitar o vento e para poder chegar a mais pessoas. Quando ele sentava na montanha, ele sentava olhando para a planície, para aproveitar o vento, para poder chegar a mais pessoas. Então Jesus é um comunicador por excelência e a gente tenta imitar a pessoa de Jesus na simplicidade, mas com conteúdo e principalmente também na questão dessa coisa da técnica que é importante também, né? Simples, mas com qualidade, tanto no conteúdo como na transmissão. E se Jesus fala com todos, a comunicação da igreja também precisa chegar a todos. Pensando nisso, que a Diocese de Santo André, em São Paulo, criou ferramentas de inclusão para pessoas com deficiência visual. Nenhuma de suas palavras do Senhor.
campanha da fraternidade com o tema Levanta-te e vem para o meio. Com esse tema, né, surgiu como proposta, como inspiração, que a diocese abraçasse a ideia de, como um gesto concreto, comprar uma impressora Braille, né, para disponibilizar os materiais diocesanos, tanto o nosso folheto ABC litúrgico, quanto outros materiais de evangelização em Braille. A intenção do folheto litúrgico em Braille é fazer com que todas as pessoas possam acompanhar uma celebração e ainda conhecerem mais profundamente a palavra de Deus. Tudo que favorece o acesso à palavra de Deus e tudo que favorece a inclusão são coisas boas. E o folheto propicia essas duas coisas ao mesmo tempo. Um acesso à palavra de Deus, de repente a pessoa com deficiência visual quer levar para casa para fazer uma lectio divina, né, para reestudar aquela leitura ou para proclamar a leitura, como foi feito hoje na missa. Então, abre muitas portas o acesso ao folheto. Deus se comunica a todos de muitos modos e muitos tempos, e nós, como seus filhos, como seguidores de Jesus, precisamos também aprender com Ele a chegar a todos, né, a ser realmente igreja em saída. Então, essa possibilidade de estar em comunhão com o setor de inclusão da Diocese e oferecer a eles a possibilidade de fazer o folheto em Braille, imprimi-lo, para que ele chegue a todos, isso é muito gratificante para nós, né? É um passo grande que a gente dá na missão. Eu me sinto contente, porque as dificuldades, na verdade, nem vamos chamar de dificuldades, vamos chamar de falta de informação, né? A falta de informação das pessoas com relação à pessoa com deficiência, de modo geral, ainda é imensa, ainda se tratando de Brasil, né? A gente está em São Paulo, Grande São Paulo, então você imagina no interior, no Nordeste, como que deve ser, né? Mas eu me sinto contente, eu me sinto feliz, porque toda forma de inclusão deixa qualquer pessoa, sendo com deficiência, sem deficiência, não importa, qualquer forma de inclusão deixa uma pessoa feliz. A gente acaba se sentindo mais útil, né, para a igreja, mais valorizado, percebendo a preocupação das pessoas, né, da diocese com a gente, tá nos ajudando nessa parte de folheto, né, de estar nos entregando o folheto para que a gente possa estar acompanhando a missa, né? Então a gente acaba se sentindo mais, vamos dizer assim, importante, né, mais útil, né? Entre as maneiras de se comunicar através da fé está a catequese, a preocupação de ensinar as crianças sobre Jesus no processo de evangelização. Mas no ano passado, esse ensinamento foi interrompido pela pandemia do novo coronavírus, mas foi hora de se adaptar. Quando começou a pandemia, as catequeses presenciais foram suspensas, os catequistas reuniam-se assim, né, mandavam mensagens, atividades para as crianças. Mas aí a gente teve a ideia de fazer algumas lives, né, após a missa com as crianças, a gente fazia algumas lives onde eles poderiam participar. E aí foi permanecendo, até porque a pandemia foi demorando e a gente está até hoje. Então a gente continua com essas lives. Na catequese online, a Eliette se transforma na vocotinha, uma senhora que adora dar conselhos para o neto Enzo. Para cada catequese, que dura mais ou menos 15, 20 minutos, né, dependendo do assunto, a gente tem essa liberdade, a gente parte da realidade da criança. Seguindo mesmo o modelo de Jesus, né, quando ele contava as parábolas, quando ele falava da vida do povo, daquilo que eles era o cotidiano deles, para levar a mensagem, né, para levar aquilo que era essencial para a vida espiritual e para a vida ali da comunidade. Toda história é pensada também de acordo com os princípios do Evangelho. A gente vê qual é o assunto daquela semana, porque nós temos a liturgia, a gente procura seguir mesmo a liturgia, ou
algum assunto mais específico do momento, né? Então, antes da catequese, durante a semana, a gente posta na página do Facebook da paróquia a atividade daquela semana que eles precisam entregar até o sábado. E às vezes é uma pintura, um desenho, uma música, alguma atividade, alguma coisa nesse sentido, que eles fazem com as famílias. E claro que tem muita diversão. Parte de toda essa farra é de responsabilidade da Camila. É da tia Shirley. Surgiu a Shirley na TV Santana, onde tinha os apresentadores, né? Tinha os entrevistados do dia, e a Shirley, ela aquela que fazia as vendas, né? Entre uma entrevista e outra, e a gente criava os produtos de acordo com o tema do Evangelho. Então aí criou essa personagem da Shirley, que era toda espontânea, né? Assim, chique, entre aspas, que ela é toda espalhafatosa nas roupas, nos colares, de uma forma que chamasse a atenção das crianças, né? Por isso o das sobrancelhas grossas, a maquiagem bem assim chamativa. Foi criado esse mesmo personagem para poder atingir as crianças, assim. E eu não preciso nem dizer que eles amam ser esse caminho que leva Jesus até as crianças, né? A criança, ela não é vista como um nível inferior. Pelo contrário, né? Jesus chamou a criança e colocou ela no centro e disse: se a gente não for como criança, a gente não vai entrar no reino do céu. Então ela é destinatária da nossa mensagem na catequese, porque a gente sabe que a partir daquela criança a família é atingida. E a gente fica feliz porque sabe que a semente está sendo lançada e a gente está podendo ver esses frutos, né? A palavra de Deus, ela nunca vai e volta sem dar frutos. Mesmo que nós não tivéssemos esse retorno tão visível, a gente saberia que a semente foi lançada, né? Está lá dentro do coraçãozinho deles. Apesar da evangelização através da internet ter ganhado força no último ano, podemos voltar um pouco na história para entender melhor sobre isso. A internet se tornou pauta pela primeira vez na Igreja Brasileira em 1997, através de um documento escrito pela CNBB. Nesse documento, é reconhecido a necessidade de investimentos tecnológicos para a evangelização através das redes. A questão da internet, a igreja, não é uma questão, eu diria, de múltipla escolha, se a gente vai estar ou não na internet. A questão é que como estaremos. Então, igreja, como estaremos na internet, né? No Facebook, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, nos outros meios de comunicação? Como é a nossa presença? Então, hoje já não dá mais para dizer eu quero ou não estar na internet. A gente precisa estar na internet. E nos últimos anos para cá, a igreja, além de ter investido bastante na questão das TVs de inspiração católica, que é um meio muito forte para levar a palavra de Deus, né? Nós aqui mesmo temos a Rede Aparecida de Comunicação, que por questão de tempo ainda é uma rede jovem, né? 15 anos que a TV Aparecida tem, mas nasceu com este compromisso de ser um canal evangelizador, tendo a mensagem Aparecida como uma forma de se aproximar mais do coração das pessoas, né? Além da TV, então, nós temos agora presente também a internet, né? A internet está na vida das pessoas, não tem mais como fugir dessa realidade. E ela está presente em todas as nossas dimensões, seja de comunicação familiar, comunicação profissional, né? E agora ela entrou também como um instrumento para auxiliar muito a própria evangelização nas comunidades. Comunicar as notícias da igreja através das redes sociais já é um desafio quando falamos em âmbito nacional. Agora imagina mundialmente. E o Brasil foi pioneiro no Facebook, eu falo da Rádio Vaticano. Foi o primeiro programa a abrir um perfil no Facebook, agora a gente tem Twitter, tem no YouTube e ultimamente o mais recente é o Instagram. Ou seja, somos 7 pessoas atualmente e muito trabalho para ser levado para a gente. Tem 3 edições diárias, né, do nosso programa radiofônico, mas além dos programas radiofônicos, a gente tem então um site para manter atualizado e temos também as redes sociais. E durante a pandemia do novo coronavírus, vimos a igreja ir ao encontro dos mais necessitados. Com a pandemia do coronavírus, a igreja realmente despertou para que a comunicação se colocasse a serviço.
Nunca essa frase, esse pensamento do Papa, igreja em saída, foi tão real como nesse tempo no qual a igreja fez uso de todo o aparato tecnológico. Foi realmente uma igreja em saída e chegou nos cantos mais remotos, e as pessoas que talvez por uma infinidade de situações e até por distâncias geográficas, que o Brasil é uma surpresa geográfica, umas distâncias sem medidas, né? Com essa tecnologia, é claro que muitas pessoas que estavam distantes, por exemplo, de uma comunidade física, pelo meio de comunicação, pela TV, rádio, internet e outras coisas mais, tiveram uma vida eclesial, de uma certa forma, mais presente. Com a pandemia, o trabalho da PASCOM também ganhou mais evidência, mas não só no sentido da importância, mas também na forma do esforço de fazer acontecer, de fazer com que a palavra de Deus chegasse até as casas das pessoas. E desde março, quando foi decretada a pandemia, que nós estamos fazendo assim um grande agradecimento a todos os agentes da Pastoral da Comunicação. Dom Joaquim Moll, que é o presidente da Comunicação Episcopal para a Comunicação, ele faz questão, né, de afirmar sempre: a Pastoral da Comunicação é luz para a igreja no Brasil nos dias de hoje. O que vimos em muitas igrejas espalhadas pelo Brasil foram as transmissões online das missas. Aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Benedito não foi diferente. A pandemia, de uma certa forma, nos obrigou, enquanto igreja, a dar um salto qualitativo para adequar-se, para poder fazer com que esse evangelho, para fazer com que essa mensagem cristã chegasse em todos os cantos e recantos nesse tempo tão particular que nós estamos vivendo, que é a pandemia do coronavírus. E se a pandemia nos trouxe muitas vezes dor e angústia, ela também nos fez ter mais esperança e criar novas maneiras de nos comunicar. Aqui na paróquia Espírito Santo, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, a web TV deles está sendo ampliada para facilitar o contato da igreja com os fiéis. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Apesar da gente já ter uma estrutura de comunicação que a gente usava junto com as missas presenciais, quando veio a pandemia e as missas não puderam mais ser realizadas fisicamente, os fiéis não podiam estar aqui, a gente precisava estar nos lares. E a estrutura que a gente tinha, que ainda era uma estrutura modesta, não deu conta. Em alguns momentos desses 5, 6 meses que a gente ficou sem os fiéis aqui na igreja, a gente teve problemas de áudio, de vídeo, de internet. Então o nosso pároco resolveu investir em comunicação para que a gente possa oferecer um material de mais qualidade para quem nos acompanha de casa. Tanto nas missas, que são essenciais, a gente tem missas todos os dias da semana, quanto também em encontros, formações, lives musicais, capacitações, terços e outras atividades da igreja. Hoje a gente está construindo um estúdio para gravação e transmissão de eventos que podem ser até mesmo simultâneos à missa. A missa estará acontecendo aqui e uma formação estará acontecendo nesse estúdio, uma sala específica para capela virtual, que vai ficar online 24 horas por dia, e nós estamos adequando o nosso espaço aqui na igreja. Aqui nós estamos fazendo a pintura de todo o templo, a adequação na iluminação, para ficar mais claro e mais nítido para quem está acompanhando, e trocando toda a parte de cabeamento e de equipamentos de comunicação. As adaptações por causa da pandemia foram feitas nas paróquias e também aqui na Rede Aparecida de Comunicação. Nesse período, o Santuário Nacional de Aparecida desenvolveu um novo aplicativo para, mesmo que de longe, os devotos se sentissem pertinho da casa da mãe. Imagine
se Jesus estivesse agora presente e utilizando das redes sociais, Jesus tivesse seu Instagram, tivesse seu Twitter, o seu Facebook, o que ele faria, né? Se naquela época apenas na comunicação no Google, havendo necessidade de subir no monte para poder ser escutado por um número maior de pessoas, né? Mas Jesus continua através de cada cristão, né? Ele continua falando através da gente. Então nos cabe usar da melhor forma possível esses novos instrumentos de comunicação, porque Cristo quer falar através de nós usando estes meios. E a rede Aparecida de Comunicação, então, para estar ainda mais presente na vida das pessoas, começando na palma da mão para chegar com uma mensagem diferente ao coração, nós inauguramos aí um novo aplicativo Aparecida, né, que congrega vários canais que o Santuário já tinha, o canal da Família dos Devotos, a TV Aparecida tinha o seu aplicativo, a editora Santuário também. Como todos esses setores, eles estão envolvidos com a evangelização, é o objetivo primeiro deles existirem, e todos ligados à devoção à Nossa Senhora, né, a esse lugar sagrado que é a Casa da Mãe Aparecida, achamos por bem reunir então num único aplicativo, que nós até chamamos de Super App, porque dentro dele existem vários outros aplicativos, para que fosse mais fácil tanto o acesso das pessoas, como o fortalecimento do próprio aplicativo, né? Ele não fica perdido na tela do celular da pessoa, está tudo num lugar só, tudo converge, né, para o mesmo objetivo, e assim proporcionar, né, ao devoto que está lá em sua casa esta bonita experiência. Eu posso não estar fisicamente em Aparecida, mas através do aplicativo eu consigo fazer uma experiência. E com toda a evidência que a internet ganhou nos últimos anos, é preciso saber também que existem cuidados e desafios no papel da comunicação da igreja. Por mais benefícios que a comunicação digital trouxe, né, as redes sociais trouxeram, mas existem também alguns malefícios, né? Tanto que hoje se usa muito as redes sociais, seja para propagar mentiras, né, as famosas fake news, se usa às vezes as redes sociais até para deturpar valores que já estavam latentes nas pessoas, né? Às vezes as redes sociais elas acabam sendo usadas também por questões ideológicas, e como isso fere a comunhão, que é fundamental para a comunicação. Porque nós nos comunicamos para nos relacionar, e porque nos relacionamos para criar comunhão, né? A comunicação ela tem que convergir para a união tanto das pessoas como dos povos. Jamais ela pode ser um instrumento que divide ou que separa, né? E a igreja está nesse contexto todo, onde nós somos chamados a comunicar a verdade do Evangelho, mas nos deparamos facilmente com tantos conteúdos que são mentirosos, que não acrescentam nada, muito pelo contrário, esvaziam muitas vezes o significado da própria vida de muitas pessoas. Então acho que o desafio é como fazer prevalecer a verdade que é Cristo. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, dentro de um contexto onde diariamente são publicados conteúdos falsos, mas que muitas pessoas acolhem como sendo verdadeiro. Hoje a igreja está presente em todos os meios de comunicação, mas com a mesma preocupação de sempre: divulgar o Evangelho de Cristo. O objetivo é um só. O ideal que nos une, qual é que é? É a evangelização. Sermos discípulos missionários de Jesus Cristo. E aqui em Aparecida, muito particularmente a nossa rede Aparecida de Comunicação, TV, rádio, Portal A12, nós queremos confirmar isso. É bom estar onde a mãe está, porque estando com a mãe, permanecendo na escola de Maria, nós estamos olhando para aquela que foi a melhor e mais perfeita discípula da palavra. E é a palavra que nós queremos anunciar a cada dia. É a força que a palavra tem, que nos cura, que nos transforma e que vai revolucionar o mundo. Por isso, fortalecidos nesse ideal de evangelização, nós queremos continuar sendo extensão de bênção, extensão de graça, agradecer o carinho, a audiência de cada um que nesse tempo descobriu e falou: nossa, que programação bacana, que situação esta bem produzida, que mensagem de esperança, que conforto. E Nossa Senhora é mãe, Nossa Senhora é consolo. Que nós possamos assim, com as bênçãos do Senhor da história, recomeçar sempre, apostar na esperança. Aí está o caminho para a gente não desanimar, passo a passo, com coragem, fé, esperança, ânimo, pensamento positivo, a gente ir sempre em frente. Aí estaremos cumprindo bem a nossa missão de comunicar.